Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, então, a gente fecha a resenha do livro Antifrágil, do Nassim Taleb, que é um clássico maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado da primeira parte. A segunda parte, mais interessante ainda, que vai trazer um pouco para o mundo dos investimentos. Bom, se você gosta do meu trabalho, fica até o final. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Deixar um joinha aí também, ajuda bastante. E se inscrever no canal se você ainda não está inscrito no canal. Vamos lá, então? Bom, então a gente tinha parado aqui a questão de perspectiva, que o problema do peru, ele é um problema de perspectiva, se você está alerta aos perigos ou não. Então, a gente precisa tomar algumas medidas que a gente pode entender como a gente antifragiliza a nossa fragilidade. Então vamos lá. O Taleb, ele fala de que existem erros bons e erros ruins. Bom, o que pode ser um erro bom e pode ser um erro ruim? O erro bom é aquilo que, com aqueles erros, a gente consegue fortalecer um sistema. Um exemplo triste, mas infelizmente, né, num acidente aéreo morrem muitas pessoas, geralmente ele é fatal, mas o que acontece é que sempre que acontece um evento de acidente aéreo, o sistema se fortalece, porque eles aprendem com aqueles erros e vão melhorando os sistemas dos aviões, os sistemas de segurança, os procedimentos de segurança para tornar a aviação cada vez mais segura. Então esse é o típico erro que ele considera erro bom, entre aspas, claro, né? A gente não pode considerar bom uma coisa que mata tanta gente, mas enfim, apesar da mortalidade, esses erros eles servem para que o sistema se fortaleça e cada vez ocorra menos acidentes no sistema da aviação. O erro ruim é aquele erro que ele enfraquece o sistema. Então, por exemplo, as crises dos sistemas financeiros, elas têm se tornado cada vez mais frequentes e mais severas. Por quê? Segundo o Taleb, a quebra bancária ela aumenta a probabilidade de ocorrer outra. Por quê? Sempre tem um socorro. Agora está tendo socorro dos governos para que a crise não seja muito profunda, mas, por outro lado, ele faz com que ele se perpetue. A questão é o seguinte, o que ele quer trazer aqui para a gente é que o sistema ele se fortalece com a fragilidade individual para tornar o sistema cada vez mais antifrágil. Essa é a lógica do erro bom e do erro ruim. E aí ele fala sobre uma metáfora sensacional que é o leito de Procusto. Esse Procusto ele vem da mitologia grega. O Procusto ele era um estalajadeiro. Estalajadeiro é um dono de pensão, um dono de pousada, uma coisa assim, que os viajantes procuravam para passar a noite. Só que o Procusto ele era um cara, sei lá, um psicopata, né? Porque ele tinha um determinado tamanho e ele usava o leito, por isso que era leito de Procusto, a cama que ele tinha para oferecer para os viajantes era uma cama que seguia as medidas dele, porque para ele era a perfeição. E tudo que não se adequasse àquilo é um ser dogmático. O que ele acredita é o certo, e o que não está dentro do mundo das crenças dele está errado. Qualquer semelhança com o que a gente vê hoje não é mera coincidência. A gente tem usado cada vez mais o leito de Procusto. A gente está cada vez mais dogmático. Então o que acontecia? A cama seguia a medida do Procusto e o viajante ele era encaixado na cama à força. Se ele fosse maior do que... Escrevi errado aí, né? Tá, se menor cortava as pernas. Não. Se ele fosse maior, ele cortava as pernas do cara para ele caber na cama. E se o cara fosse menor, ele esticava até o cara caber na cama. Enfim, ninguém sobrevivia ao leito de Procusto. E na visão do Taleb, é o que a gente tem feito hoje. A gente tenta, com a modernidade, a gente tenta adequar os sistemas a um leito de Procusto, a uma coisa que a gente julga que é certo ou não, e tenta encaixar à força. E isso enfraquece muito os sistemas econômicos, os sistemas sociais, porque a gente tenta retirar a aleatoriedade e esses estressores é que fazem os sistemas se fortalecerem. E à medida que a gente cria filtros para tentar encaixar nos nossos dogmas,
a gente vai enfraquecendo esses sistemas. Muito interessante, não é? Que estamos fragilizando os sistemas sociais e econômicos, negando-lhes os agentes estressores e a aleatoriedade, colocando-os no leito de Procusto, do agradável e do confortável, mas em última análise prejudicial da modernidade. Interessante, né? Eu achei essa metáfora do leito de Procusto muito razoável e me lembrava uma coisa que eu ouvia avô, pai, enfim, as pessoas mais antigas falando uma coisa que para mim é o mesmo sentido. Então, atualizando esse leitor de Procusto, para quem só usa o martelo, todo problema é um prego. Ou seja, tudo que eu sei fazer é bater prego. Então, qualquer coisa que eu encontrar, eu vou tentar bater, porque na minha cabeça tudo é um prego. Aí eu faço uma provocação para vocês. E no seu investimento, sua carteira do seu tamanho, ou seja, ela está de acordo com o seu perfil, ou você está no leito de Procusto. Você pega essa carteira e você tenta marretar até que ela caiba num determinado leito. O que você acha? Pense nisso. Agora vem uma coisa aqui que faz você entender de verdade o que é frágil e antifrágil. Ele fala dos gêmeos. Existem dois gêmeos, né? O Ioannis, que seria João em português. Esse cara tem 50 anos, tem 25 anos em um banco, um grande banco. Ele é gestor de RH e ele tem uma renda estável. Bom, pelo menos ele pensa que é uma renda estável. E por conta dessa estabilidade, do longo tempo que ele está no banco, ele tem os benefícios trabalhistas, beleza. Por outro lado, o irmão gêmeo dele, o Georgios, também tem 50 anos, né? Claro, são gêmeos. Esse cara é taxista, o Jorge é taxista. E ele tem renda variável, claro, né? O motorista de táxi, ele sai, ele não tem ideia de quanto é que ele vai faturar, ele tem uma estimativa, como todo autônomo. Mais interessante é que a renda desses dois, ela se equipara, né? A renda anual deles, no final das contas, é mais ou menos a mesma coisa. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: quem é o frágil e quem é o antifrágil? O que você acha? Pensa um pouquinho antes de eu mudar para a próxima página. Olha só, na crise de 2008, muitos bancos fecharam. E um dos bancos que fecharam foi o banco do João. Agora pensa bem, ele tem 50 anos. Você acha que a idade importa nessa fase da vida e neste tipo de emprego? Eu diria que sim. Aliás, eu tenho certeza que sim. Bom, ele tem 25 anos em banco. Ele é um cara especializado nesta carreira. E mais ainda, ele era gestor. Então, o gestor é mais especializado ainda. Deveria ter uma boa renda, uma boa qualificação. Arrumar emprego com mais de 50 anos e com esse tipo de especialização no mercado reduzido e encolhido é muito difícil. Outra coisa é o seguinte: a renda que ele julgava estável acabou. Né? O banco quebrou, ele foi demitido e o que aconteceu? Ele ficou sem renda. E os benefícios trabalhistas cessaram junto com a demissão. Por outro lado, o Jorge, que era taxista, veja bem, num dia um taxista ele não consegue nem cobrir os custos, no outro dia rende mais um pouquinho. É fato que com a crise deve ter reduzido um pouco mais, mas você concorda que ele já estava preparado para esse tipo de batalha, de um dia não ter renda, do outro dia ter mais renda? E sendo ele autônomo, ele pode ter, sei lá, feito um bico em Uber, 99, algo que o valha, e ele trabalha com renda variável, então ele já está perfeitamente adequado a esse tipo de solavancos que a vida dá. Né? Pergunto de novo, quem você acha que é o frágil e quem você acha que é o antifrágil? Por isso que a gente viu agora há pouco o problema do peru. Quem você acha que estava vivendo com a ótica do peru, a perspectiva do peru? O João, ele tinha a falsa sensação de estabilidade e tudo o que envolve esse tipo de emprego. O Jorge, aliás, ele nunca teve isso. Então, ele é aquele cara que ele foi, sabe, aquele corpo tarimbado para vencer batalhas? É esse cara. Então, no final das contas aqui, a vida do João, sob a perspectiva do Peru, era evidente que ele se sentia confortável. Mas no momento que cessou tudo, ele deve ter entrado em desespero e a dificuldade foi muito maior para ele do que para o Jorge. Por quê? Ele é muito frágil e o outro antifrágil. O ponto aqui é o seguinte:
uma coisa que o Nassim Taleb ressalta, ele diz o seguinte, que a gente não deve ser um peru. Você começa a ver a diferença entre a estabilidade verdadeira e a fabricada. No caso do João, a estabilidade era fabricada. No caso do Jorge, não. Era dura e crua. Legal? Outra coisa, ruído e sinal. Bom, ruído é aquilo que a gente deve ignorar. E sinal é aquilo que a gente precisa prestar atenção. Nos investimentos, acompanhar mercado via notícias, a gente tende a se focar em ruídos. Por quê? Bolsa está alta, bolsa está baixa, subiu tantos pontos, caiu tantos pontos e tal. Eu trouxe um exemplo aqui de dezembro de 2019 a junho de 2020. E nesse período aqui, houve o problema do coronavírus e a gente teve aqui os incríveis 6 circuit breaker na bolsa. Quem estava aqui nesse período pensando que ia ficar rico, que a bolsa ia subir muito, né? Eu vi até gente falando em YouTube de que 500, a bolsa estava em 110, ia chegar em 500. Bom, cada um fala o que quer. Bom, então essa pessoa viu aqui no mês de março o patrimônio dele reduzir em 50%. Aproximadamente 50%. Bom, beleza. Agora eu quero que vocês vejam outro gráfico. Aqui, esse gráfico, ele mostra a mesma Bolsa de Valores, a Bolsa do Brasil, do início dos governos militares até o governo atual. E aqui nessa pontinha, olha só, bem aqui, ó, é aquele evento do coronavírus. Olha só como é que isso aqui fica pequeno, entendeu? Então, quando a gente foca muito nesses altos e baixos aqui, a gente está focando em ruído. Isso é uma coisa que a gente tem que ignorar. Então, no longo prazo, se você observar, é uma subida crescente, consistente. Mas os solavancos que houve aqui no meio do caminho, isso aqui leva muitas pessoas ao desespero. Né? Você tem períodos aqui de grande subida, como aqui, ó. Olha só o tamanho dessa subida. Aí teve a queda aqui do subprime, né? Mas voltou a subir, praticamente voltou no mesmo nível, né? Aí daqui já deu uma caída, que voltou a subir um pouco, caiu no Joesley Day, subiu, o coronavírus caiu e aqui nós estamos meio que patinando até hoje. Mas, se você observar, esse solavanco que a gente viu ali, que parecia ser o fim do mundo, do coronavírus, no longo prazo, parece ser muito pequeno diante de toda a história da Bolsa. Beleza? A diferença de ruído e sinal ficou clara? Intervencionismo ingênuo. Tem muito a ver com política e com governos, né? Ele cita aqui uma experiência, falando que em 1930 tinha muitas crianças com gripe, se eu não me engano, 300 e poucas crianças. E aí, essas crianças eram analisadas por um médico, e aí o médico recomendava a extração de amígdala de algumas tantas. Suponha que dessas, vamos botar 300 aqui, eu não me lembro mais qual o valor, dessas crianças, ele tirou 100 aqui e colocou para retirar a amígdala. E aí sobraram 200 crianças saudáveis, né? Segundo o médico lá, não precisava. Pegou essas 200 crianças, levou em outro médico. E aí um outro médico olhou e falou assim, não, peraí, aqui vamos botar 50 crianças aqui, vamos extrair as amígdalas. Aí sobraram ali 150 crianças. Enfim, o resumo da ópera é o seguinte, todo médico tirava algumas crianças que, em tese, eram saudáveis para extrair amígdalas. Agora, veja o seguinte, hoje, a mortalidade atual da extração de amígdala ela está em 2,4%. Imagina em 1930 como é que era a mortalidade disso. Então, a partir disso, ele fala de um termo aqui que eu nunca tinha ouvido, achei muito interessante, a iatrogenia, é o tratamento que os efeitos colaterais eles são piores que a doença original. Então, o que é o intervencionismo ingênuo? É quando, por exemplo, esse médico, para tratar uma gripe, ele mandava extrair a amígdala que provocava a mortalidade das crianças. Provavelmente a criança não ia morrer de gripe, mas aqui a intervenção era pior do que a doença. E ele cita esse intervencionismo ingênuo para criticar os governos. Segundo o Taleb, o que mais tem acontecido hoje, claro que ele está criticando a economia americana, tá? Mas encaixa perfeitamente para a gente aqui. As intervenções políticas, elas provocam efeitos devastadores. Os médicos ou os políticos fazem intervenção num ponto, mas eles não têm a menor noção do que vai provocar em todo o resto. Só para citar um exemplo aqui, vocês já devem ter ouvido falar no tal dos fiscais do Sarney. Foi quando, no governo Sarney, resolveram tabelar os preços. Tipo assim, vamos chutar aqui, 1 quilo de feijão tá R$ 7. E o custo para produzir o feijão tá R$ 4. Bom, beleza. As pessoas vão lá, compram seu feijão a R$ 7 e de repente o produtor fala, não, mas meu custo agora não é R$ 4, é R$ 5. Bom, aí o mercado o que ele vai fazer? Não, vou subir de 7 para 8 ou 9. Beleza.
Aí o que o Sarney fez? Baixou uma tabela, congelou os preços. Vamos, tá tudo congelado, não pode subir de R$ 7. Acontece que o mundo caminha desvinculado do tabelamento do Brasil e utensílios agrícolas, né, os defensivos foram subindo de preço, o dólar ia subindo. E o que acontecia com o produtor de feijão? Ele falou, cara, não vou produzir mais não. Eu estou pagando agora para produzir feijão. Aí o que acontece? Some o feijão. E o que acontece quando some o feijão? O preço dispara. É um problema de demanda e oferta, né? Então, nas intervenções políticas, principalmente essas coisas de tabelamento de preço, quando esses meios de produção eles se tornam mais caros do que o consumo, né? O que acontece? Geralmente os processos hiperinflacionários eles decorrem daí. É esse descompasso entre demanda e consumo. Enfim, isso é uma coisa cíclica, está sempre acontecendo. Então, o intervencionismo ingênuo é uma coisa que enfraquece o sistema. Na verdade, você está fragilizando o sistema ao invés de tornar o sistema antifrágil. Aí fala de um outro ponto aqui, a falácia teleológica. Ele fala da previsão como fruto da modernidade. Bom, primeiro a gente vai falar o que é falácia, não sei se todos sabem, e o que é teleologia. Né? A falácia ela é um erro intencional ou involuntário. A pessoa usou de má fé ou é ignorante mesmo. E a teleologia, ela é mais fácil você explicar do que falar o que é. Porque ela vem de telos. Telos é razão ou estudo. Telos é o propósito, uma coisa que é projetada para algum propósito. E logos é estudo. Então, estudo para algum propósito. Mas o grande ponto aí é servir para algo, ser projetado para algo, são coisas diferentes. No exemplo, eu acho que é mais fácil a gente entender do que é que ele está falando. A falácia teleológica, ela é muito usada em religiões, tá? Então, o exemplo que eu vou dar aqui, por favor, religiosos, não entendam isso como alguma coisa que vai afetar a sua fé, não é nada disso. É só para entender o ponto de vista aqui das falácias teleológicas, tá? Então, o universo foi criado para a vida humana, segundo Deus. Mas, na verdade, segundo a ciência, a vida parece que encontrou condições para evoluir neste universo. Ou seja, o universo não foi criado porque existia a vida humana. E sim o contrário, a vida humana que evoluiu do universo que já estava aí, estava criado. Tá? Essa é a lógica da teleologia. E a bolsa caiu por causa da figura da estrela cadente. Bom, a estrela cadente é isso aqui. Para os grafistas, bom, aqui o pessoal da religião vai brigar comigo, agora o pessoal da análise gráfica vai ficar puto comigo, né? A estrela cadente tem esse desenho aqui. Segundo os grafistas, toda vez que acontece isso aqui, ou pelo menos a maioria das vezes, ela indica que a bolsa tem uma probabilidade de cair. Mas parece que é mais razoável é que nessa queda, entre tantos desenhos que também caracterizam queda, formou-se uma estrela cadente, não o contrário. A bolsa não caiu por causa da estrela cadente, né? A bolsa caiu e ali se formou uma estrela cadente, entendeu? Nesse ponto aí, ele fala um negócio muito interessante. O que torna a vida simples é que o robusto e o antifrágil não precisam ter uma compreensão tão exata do mundo quanto aquilo que é frágil. E eles não precisam de prognósticos. Para perceber como uma redundância é um modo de ação não preditivo, ou melhor, menos preditivo. Ou seja, a gente não consegue prever, nunca vai conseguir prever. Este é o ponto. E isso também não ajuda em nada o sistema. Um outro ponto muito interessante é o efeito Lindy, que é o combate à neomania. Sabe aquela mania de achar que tudo que é novo é melhor do que o velho? Você deve pensar o seguinte: qual tem mais chance de morrer? Uma pessoa nova ou uma pessoa velha? Bom, em tese, né? Uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 50 anos, em 30 ou 40 anos, é muito mais provável que a pessoa de 50 esteja morta e a de 20 esteja viva. Aí você deve pensar o seguinte: e para outras coisas, por exemplo, uma empresa, o que você acha? É daí que ele fala do efeito Lindy, que é envelhecer ao contrário. Olha esse gráfico aí. Se algo está aqui há um ano na ativa, então é provável que isso também fique mais um ano na ativa. Se foram 10 anos, isso também é provável que esteja mais 10 anos. Se já está há 100 anos, é provável que se vá a 100 anos também, entendeu? Então, o tempo fortalece aquilo que não é perecível, isto é, a prova do tempo. Esse é o efeito Lindy. Segundo Taleb, ele foi discutido num encontro de humoristas que eles se reuniam no bar lá em Nova York, e eles chegaram a essa observação que um cara que estava
há 10, 15, 20 anos fazendo humor, esse cara, ele continuava fazendo mais tempo, 10, 20 anos de humor. E aqueles caras que surgiam agora, um ano, eles tendiam a desaparecer muito rápido. E isso acontece na vida de outras coisas. Por exemplo, se você olhar esse livro aqui, Cervantes, ele escreveu isso aqui, o Don Quixote, ele escreveu esse livro em 1605. Cara, esse livro até hoje é um clássico. Ele está à prova do tempo, né? O tempo já provou que isso é um clássico, é bom e continua sendo lido. Um mais antigo ainda, a República de Platão. Isso foi escrito no ano 400 antes de Cristo. Um dos textos mais famosos da República de Platão é o mito da caverna. Isso é discutido até hoje nas universidades. Os filósofos, quem se interessa por filosofia, vai ler esse livro porque ele é um clássico. Então, ele é a prova do tempo. São mais de 2.400 anos, né? É muita coisa. A Bíblia também é outra que está aí, a prova de tempo. E isso trazendo para as empresas, por exemplo, a Coca-Cola tem mais de 100 anos, é muito provável que a Coca-Cola fique mais 100 anos aí. Eu sei que você vai falar uma coisa que todo mundo fala, e a Kodak. Tá, a Kodak é exceção. Ficou muitos anos líder de mercado, mas ela faliu. Pensa numa coisa, nós estamos falando aqui do normal. Isso aqui é exceção. Kodak foi exceção. Tá? Via negativa. Muito interessante. Quando você retira os negativos, você melhora a visibilidade das coisas. Tem uma citação dele no livro, muito interessante. Bom, você tem a pedra de mármore aqui, e tem aqui, vamos supor que isso aqui é a estátua de Davi, tá? E o Papa pergunta para ele, né? Como é que você fez isso, né? Ficou tão bonito, tão bem feito. Como você fez isso? Aí o Michelangelo fala, é simples. Eu removo tudo que não é Davi. Ele olhava o que não era, que ele achava que não era Davi, e ia tirando, e deixando aquilo que ele achava que era Davi. Isso é a via negativa. Você, quando retira os pontos negativos, você tende a clarear a sua visão. Aí entra a questão do menos é mais. Pareto na veia, né? 80-20, vocês sabem dessa história, né? Que o Pareto era um italiano, acho que é Vilfredo Pareto o nome dele. Ele detectou que, por exemplo, na época dele, 20% das pessoas tinham a renda de 80%, ou 20% de alguma coisa produzia 80% da outra. E se você trouxer para os dias de hoje, por exemplo, a questão de renda, hoje não é 80-20, é 99-1%. 1% detém a renda de 99% ou menos. E nesse ponto vem para a questão financeira. Quando a gente tenta remover as incertezas, quando a gente tenta remover o negativo, lembra do Warren Buffett, não perca dinheiro. Né? A regra 2, não se esqueça da regra 1. Por quê? Por exemplo, se você sabe que alavancar é difícil porque o futuro é incerto, não alavanque. Trabalhe dentro das suas possibilidades. E não ter certeza de uma coisa, ela retira essa necessidade de acertar sempre. Porque a gente, quando acerta, acerta bem. Esse é um ponto muito interessante para quem trabalha com finanças. Se alguém ataca um livro ou uma ideia usando mais de um argumento, sabemos que isso não é real. Ninguém diz que ele é um criminoso, matou muitas pessoas e também não pratica boas maneiras à mesa, tem mau hálito e é um péssimo motorista. Bom, disso tudo aqui que a pessoa atacou, o único que sobra é que ele é um criminoso. Né? Por quê? Matou muitas pessoas. O resto não pratica boas maneiras à mesa, tem mau hálito e é um péssimo motorista. Isso aqui não tem sentido. Você retirando isso, fica muito claro que ele é um criminoso, porque ele matou muitas pessoas. A gente entra aqui no mundo da média e dos extremos. Você tem o mundo gaussiano, que é o mundo das coisas naturais, por exemplo, a altura das pessoas. Esses valores, eles não são tão extremos. Por exemplo, se você trabalha com altura de pessoas, você tem pessoas muito baixas e muito altas, mas não chega a ser 1 centímetro e 100 metros de altura. Né? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma altura média de uma população de 1,62 m. Vamos dizer que a gente pegou aqui 100 pessoas para fazer uma amostra. Beleza, nessa amostra aqui, nós temos essas duas pessoas aqui, ó. Esse nepalês com 54,6 centímetros e temos o turco, que tem 2,51 metros. Cara, é uma distância gigante, né? Mas o quanto isso altera na média? Olha só, se você pega essa amostra de 100, tira o nepalês, a amostra aumenta para 1,63 m em média. Se você retira o turco e coloca só o nepalês, se você retira o turco, aliás, e insere o nepalês, ficam 99 elementos, a média cai para 1,61 m. Mas a gente viu que a média é 1,62 m. Então, ele não altera muito, entendeu? Esse é o mundo das coisas naturais. E isso é o que ele chama de médio cristão. Quando a amostra é grande, nenhum exemplar isolado alterará de modo significativo o agregado ou total. Por outro lado, tem o mundo dos extremos, o mundo do cisne negro, que ele chama de mundo mandelbrotiano. Esse mundo, ele é o mundo das potências.
Os valores mínimos e os máximos eles são muito desproporcionais. É o que acontece nas crises, que é o que diz a regra de Pareto. 20% corresponde a 80%. E no caso das rendas lá, a gente viu que 1% corresponde à renda de 99%. A discrepância é muito grande. Um exemplo disso, você pega uma população que ganha, em média, 20 mil dólares e você vai e insere esse cara aqui. Tem 89 bilhões de patrimônio e a renda mensal dele é gigantesca. Então, esse cara sozinho, ele traz a renda de 20 mil para 881 milhões. É isso que é o mundo mandelbrottiano, o extremistão. Um evento é muito desproporcional em relação a toda a população. As desigualdades são tantas que a única observação pode exercer um impacto desproporcional sobre o agregado ou sobre o total. Então, o antifrágil em construção. O que se faz? Como é que você pratica a antifragilidade? Bom, ele cita a estratégia Babel, que, ao contrário do que muita gente pensa, a gente usa só a abordagem hiperconservadora e a abordagem hiperagressiva. Sabe a moderada, que existe em toda corretora? Ela não existe. Você aloca 0% nesse perfil moderado. Você vai alocar uma pequena parte, de 15% a 10%, no muito agressivo, sei lá, Bitcoin, opções, small caps, essas coisas, e o resto no bom e velho tesouro, porque é uma coisa muito segura, estável. Porque se o agressivo explode, e ele tem poder para isso, ele consegue te enriquecer. Se ele se arrebenta, você não vai ficar quebrado por conta disso. Você vai perder entre 10% e 15% do seu patrimônio. Entendeu? Faz muito sentido. Essa é a estratégia bárbara. Outra coisa é a pele em risco. Isso aqui até é o próximo livro dele que eu vou ler. Porque pensa o seguinte, em quem você confia? No médico que te passa alguns remédios ou alguns tratamentos que ele ou a família dele ou os amigos dele não utilizam, ou aquele médico que fala e faz as coisas que ele te recomenda. Outra coisa, os caras chegam e falam para você investir no ativo XYZD4 aí. Pode ir porque é isso mesmo, mas no fundo esse cara só investe em renda fixa, porque ele não sabe nada, não investe em renda variável, mas ele também não está nem aí. Nesse caso aí, é o famoso faço o que eu falo e não o que eu faço, né? E também eles têm um selo de garantia do La Garantia Sou Eu. Para esse caso aqui, ele cita o caso dos romanos. A sociedade romana foi uma sociedade fantástica, né? Os romanos, os imperadores obrigavam que os engenheiros que fizessem pontes, eles morassem um tempo debaixo da ponte para testar a segurança da ponte. Porque se a ponte quebrasse, caía em cima do engenheiro, matava o engenheiro. Na cabeça deles, era um engenheiro ruim a menos. Pense nisso. No final, ele conclui, o vidro está morto. Os seres vivos têm alta volatilidade. A melhor maneira de testar se estamos vivos é verificar se apreciamos as variações. A comida não teria sabor se não fosse pela fome. Os resultados não têm sentido sem o esforço, a alegria sem a tristeza, as convicções sem a incerteza. Uma vida ética deixa de sê-lo quando despojada dos riscos pessoais. A gente não consegue se livrar dos riscos, mas a gente tem que aprender a se fortalecer com os riscos, com a aleatoriedade e com os erros. Essa é a mensagem final do Taleb. E aí, gostou? Cara, eu achei esse livro fantástico. Para mim, é um dos melhores que eu já li na minha vida, sem sombra de dúvida. Ele tem um aspecto filosófico muito interessante e vale muito a pena de ler. Eu deixei muita coisa aqui fora porque é um livro muito denso e não dá para fazer isso aqui. Ia demorar 3, 4 horas para fazer um resumo para vocês. Viu que eu não consegui nem fazer o normal, que é um resumo de 20, 30 minutos. Mas eu recomendo, leia esse livro, tá o link aqui no canal. Se você for comprar esse livro, compra aqui no meu link que você também me ajuda. E deixa seu comentário aí. O que você achou? Você gostou? Eu gostei muito. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do presente. Vamos iniciar o ano aí com muita leitura, com muita sabedoria e nos tornar antifrágeis. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.